estudantes do nono ano, sejam bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente de língua portuguesa, e neste nosso módulo teremos agora a nossa aula de número 6, que trará o seguinte objeto de conhecimento: análise de textos legais, normativos, propositivos e reivindicatórios. Detalhando este objeto, teremos aí características, elementos constitutivos, finalidades, marcas linguísticas. Certo, então? Vamos iniciar mais uma aula. Então, pessoal do nono ano, é muito comum ouvirmos as pessoas dizerem que não conhecem os seus direitos porque às vezes não conseguem entender como que o texto legal é estruturado, não entendem, é muito complicado, não conseguem acessar o conteúdo porque não compreendem como é que aquele texto se organiza, não é? Então, pensando nisso, esta aula vai buscar mostrar para vocês, começar a mostrar para vocês como é que nós extraímos informações de textos legais. O que nós devemos olhar, o que cada uma daqueles sinaizinhos diferentes pode significar, ok? E para isso, nós vamos utilizar uma lei que é federal, ou seja, se aplica a todo o território brasileiro, que é o Código Florestal, que é uma lei que vai aí dispor sobre a questão da preservação, das áreas de conservação e assim por diante relacionado aos biomas, às áreas florestais do nosso país, ok? Então, vamos começar justamente respondendo essa grande questão. Como ler um texto, o texto que é uma lei? Vamos lá? Então, na nossa primeira imagem, nós temos aí. Quando nós acessamos online e ambientes virtuais hoje em dia, as leis estão todas disponíveis, assim, em ambiente virtual. Então, se você não tem aquele livrinho onde ela foi publicada, você pode, em um lugar com acesso à internet, pesquisar a lei e consegue acessar na íntegra, certo? Com as atualizações e assim por diante. Então, fica mais acessível, né? E aí, em ambiente virtual, você vai observar que o texto se apresenta inicialmente desta forma, né? Observem, então, que, passando a nossa projeção, olhem só. A primeira coisa que a gente vai observar é que há uma identificação da entidade de origem, ou seja, neste caso, por ser uma lei federal, ela vem da Presidência da República. Então, tem aí a identificação escrita e também com o brasão da nossa República, indicando que é uma lei que se aplica a todo o território nacional. Além disso, nós vamos observar o seguinte, pode passar? Que há um número de referência. Esse número de referência é acompanhado também pela data em que essa lei foi criada, foi promulgada, ou seja, a partir desta data, esta lei passa a entrar em vigor, não é? E todos os mecanismos para colocá-la em vigor precisam então ser colocados em prática, correto? Então, as leis, às vezes, elas não têm assim um nome, vamos dizer assim, popular. No caso dessa, ela ficou conhecida como Código Florestal. Mas, em geral, elas vão ser justamente identificadas por esse código, né? É a lei número tal e assim por diante, que foi promulgada no dia tal do ano tal e assim por diante. Então, saibam que nesse espaço aí constam essas informações, ok? Mas não para por aí, tem mais coisa a saber sobre um texto legal. Vamos lá, então, próxima informação é que, em geral, também, quando estamos diante de uma lei que nós chamamos de lei ordinária, ou seja, uma lei que é, assim, aplicada a todo o território nacional, que vai dispor sobre regras que são bastante abrangentes, ela é chamada de lei ordinária. E essa lei ordinária, ela é chamada única e exclusivamente de lei e seguida aí pela numeração que compete a ela, né? Então, olha só que interessante, mais uma coisa importante a saber sobre o texto legal, ok? Adiante, outra informação. Percebem essas letrinhas aí, recuadas mais para o lado, mais para o canto da tela?
Essa informação é o que nós chamamos de ementa. Professor, o que é uma ementa de uma lei? É o resumo sobre o que é tratado naquela lei, tá bom? Isso é uma ementa. Então, é a lei número tal, publicada no ano tal, que foi promulgada pela Presidência da República e ela dispõe sobre. No caso do Código Florestal, vai dizer que dispõe justamente sobre as florestas do território nacional, sobre as áreas de conservação, sobre quem ou o que pode ser explorado, no caso, né, que áreas podem ser exploradas e quem pode fazer isso, e também as regras de como pode fazer. Então, tudo isso está dito aí nesta ementa. É uma espécie de um resumo sobre aquilo que vai estar colocado de forma mais, vamos colocar assim, mais detalhada ao longo de todo o texto da lei, ok? E, ainda adiante, notem, é importante dar essa informação a vocês, que, em geral, nessas ementas, eles vão dando ali as especificações sobre o que trata aquela lei e, às vezes, ao final, usa-se a expressão e dá outros encaminhamentos e dá outras disposições e assim por diante, sem especificar que encaminhamentos, que disposições seriam essas. E é aí que, às vezes, é que está o problema. Essa expressão pode ser utilizada pelos legisladores para camuflar que, dentro daquela lei, vai conter ali algumas outras regras que, às vezes, podem ser impopulares, né? Então, para que isso não chame a atenção da opinião pública, eles colocam dessa forma e dá outras disposições e dá outras recomendações e assim por diante. E aí, aquela regra, aquela lei que pode ser um pouco impopular, acaba não chamando a atenção. Então, sempre que você estiver ali lendo, observando um texto legal, fique atento a essa expressão que pode aparecer ao final da ementa, que é o resumo sobre o que trata aquela lei. Tudo bem até aí? Olha só, quanta informação tem logo no topo, né? Saber de onde vem, quem foi que promulgou, se é uma lei federal, estadual, municipal e assim por diante. Tudo isso eu descubro aí logo no comecinho do texto legal, ok? E aí vamos então adiante. Vamos lá então, vamos avançar. Temos ainda o preâmbulo. O preâmbulo é justamente o parágrafo introdutório, né? No caso dessa lei, o preâmbulo diz: a Presidência da República, no uso das suas atribuições, promulga a lei tal. E aí começam a sequência dos artigos. Então vejam quantas coisas precisam acontecer em um texto legal para que ele tenha validade. Professora, para que tanta regrinha? Ora, porque um texto legal é o texto que vai regulamentar regras em algum espaço da vida em sociedade. Então, ele precisa conter vários elementos, vários aspectos para que ele tenha validade, certo? E aí nós, como cidadãos, precisamos saber ler e interpretar estas regras, estas observaçõezinhas, certo? E aí sim, adiante, vamos ainda responder a vocês como ler este texto legal. Vamos lá? O conteúdo da lei. Olhem só. Então, todos esses detalhes iniciais e como é que ele vai estar organizado? Ora, ele pode estar organizado de forma temática em títulos, capítulos e seções, seguidos de números romanos. 1, 2, 3, 4, etc., né? Isso nem sempre acontece. Isso é apenas para caso de leis mais complexas, né? E trata-se apenas de um agrupamento temático, como capítulos de um livro. Então, às vezes, quando você pega uma lei que é maior, mais densa, vamos dizer assim, que trata de um aspecto que é mais complexo, ele vai poder estar, assim, inicialmente organizadas aí em títulos, que depois, por favor, volte na cartela ainda, que depois, né, esses títulos vão estar dentro de cada título,
organizações em capítulos e dentro dos capítulos, seções menores. Tudo isso é porque às vezes é um tema que é complexo, que precisa de vários pontos a serem observados, então por isso tem toda essa subdivisão. Mas quando nós estivermos diante disso, lembremos, isso aqui é só uma forma de organização. É como se fosse um capítulo de um livro. Eu não devo me assustar diante disso, tá? Tenho só que entender que cada uma dessas pequenas partes fazem parte de um todo maior, que é esta lei que eu estou aqui lendo, conhecendo, né? E além disso, seguindo adiante, o título. O título é justamente um agrupamento mais amplo, que vai se subdividir em capítulos, que por sua vez são divididos em seções. Então vejam, do maior para o maior, entendamos então que a lei, quanto mais complexo o assunto é para a sociedade, mais subdivisões de organização ele vai ter. É para tornar mais complexo, mais complicado e para que o cidadão comum não saiba ler e não tenha acesso? Não. É organização, tá bom, gente? Para que cada um dos elementos esteja ali muito bem definido do seu lugarzinho, ali na sua seção, ali no seu capítulo e assim por diante. Leis assim são como as leis que regem a educação nacional, como a Constituição, por exemplo, que é a lei maior do nosso país. Então, vejam, é uma organização que é necessária porque, de novo, as leis são justamente o conjunto de regras que vão reger a nossa vida em sociedade. Então, essas preocupações, essas organizações precisam estar muito bem feitas, justamente para que tudo funcione em harmonia, certo? Mas não para por aí. Tem mais alguns aspectos que eu quero chamar a atenção de vocês. Vamos lá? Me acompanhem ainda sobre como é que esse texto legal vai se organizar. Que coisinhas eu tenho que estar atenta quando eu estiver diante de um texto de uma lei. Anteriormente, eu mostrei para vocês o início, né? Aqui, eu mostro para vocês a partir do artigo 1º. E aí, vamos avançar, por favor? Olhem só. Então, primeira coisa, é justamente sobre artigo 1º. Perceberam? Ora, os artigos, eles vão estar numerados de forma sequencial em algarismos arábicos, que são os algarismos que nós usamos no nosso cotidiano. Porém, na hora da leitura, eu vou fazer o seguinte. Do 1º ao 9º artigo, é costume usar os numerais ordinais. Então, eu vou dizer artigo 1º, artigo 2º, e assim sucessivamente até chegar no artigo 9º, né? E aí, do 10º artigo em diante, a gente usa na leitura o numeral cardinal. Então, aí eu vou artigo 10, 11 e assim sucessivamente, ok? Então, agora, quando estiverem lá na aula de língua portuguesa observando o artigo, lembrem-se, artigo 1º, 2º e depois artigo 10, 11 e assim sucessivamente, tá? Um outro ponto a chamar a atenção de vocês é o seguinte, pode avançar? Caput. Essa é uma expressão que pode aparecer muito frequentemente durante a leitura do seu texto, lá do texto da lei, estou lendo lá um artigo e aparece essa expressão caput. O que significa isso, professora? Ora, é uma expressão de origem latina e significa cabeça, literalmente. Então, quando se utiliza essa expressão caput, quer-se dizer que aquele artigo ele vai ter uma parte que é principal e, a partir dele, subdivisões. Então, quando ele fala no caput desse artigo, ou seja, na parte principal do artigo, na cabeça do artigo, estamos dizendo isso. E, a partir de agora, vamos dividir, subdividir. Olha que interessante. Importante saber, quando se deparar com essa palavra, você já sabe o que significa, tá bom? Indo adiante, temos mais informações. E aí, lembra que eu falei que o artigo vai ser essa parte principal, né? A partir do artigo, eu terei parágrafos, né? E aí, interessante, que tanto pode aparecer assim, parágrafo único, aí vai estar escrito, por extenso, parágrafo único, né? E eles vão justamente destacar os aspectos importantes do artigo que não estão diretamente explicados na cabeça, no caput, né?
Quando o artigo possui apenas um parágrafo, ele é chamado de parágrafo único. Porém, quando há mais de um parágrafo, aí eles utilizam esse símbolozinho aí. Isso mesmo. Esse símbolo que está aí aparecendo na cartela significa literalmente parágrafo, tá? Seguido da respectiva numeração. Aí vai ter parágrafo primeiro, parágrafo segundo e assim por diante. Então vejam que é importante. Você sabia que esse símbolo significava parágrafo? Pois é, olhem só. E aí, quando é um só, está escrito parágrafo único. Mas quando tem mais de um, aí é importante saber que ele vai ter esse símbolo com a numeração junto dele, ok? Indo adiante, temos ainda mais subdivisões. Então, vejam, o artigo pode se dividir em parágrafos, correto? Mas, além do parágrafo, eu tenho que ficar atento no seguinte, que é o uso dos 2 pontos. Isso mesmo, 2 pontos é muito importante, né? Em geral, a cabeça do artigo, quando ela vai se dividir em outras partes, o texto vai terminar com 2 pontos. E aí, esses 2 pontos significam o quê? Que vai ter mais informação importante adiante, vai ter mais coisas a serem ditas a respeito. Então, fique atento. E aí você vai começar. Então, sempre que se deparar com um caput, com uma cabeça de artigo que termina com 2 pontos e não com ponto final, opa, esse artigo vai se subdividir. E aí começam as subdivisões, ok? Adiante agora, eu já vi que pode ser parágrafo, mas o artigo também pode se dividir de outra forma. São os incisos. E os incisos, eles podem aparecer tanto após o parágrafo quanto após os artigos. E eles devem descrever, na verdade, hipóteses em que a regra, né, que foi descrita naquele artigo, vai ser aplicada. E aí eles vão ser numerados em algarismos romanos. Olha aí, importante observar. Quando vocês virem essa numeraçãozinha em algarismo romano na subdivisão, na verdade, de um artigo, essa subdivisão se chama inciso, tá? E ela vai trazer justamente as hipóteses em que aquela regra vai ser aplicada. Tá bom assim? E aí, avançaremos agora para compreender mais alguns pontos, porque aí já falei para vocês de artigo, de parágrafo, de inciso, mas ainda tem outro tipo de subdivisão, tá bom? Então vamos avançar? Olhem só. Seguindo adiante, e agora mostrando dentro do artigo 2º, né? Também mais informações. Vamos lá, vamos avançar. Primeiro, antes de continuar, vamos reforçar. Já que é o artigo 2º, né? Como é que eu vou ler? Artigo 2º, tá? Sempre assim, lembrem-se disso. Outra informação, olhem aí. Aquele símbolo que eu chamei a atenção de vocês. Pode passar, por favor. Como é que eu vou ler? Parágrafo 1º. Lembra que quando é mais de um, não vai estar escrito parágrafo, a palavra. Vai aparecer esse símbolo seguido aí de uma numeração. Então, quando você se deparar com isso, lembrem-se, significa parágrafo, tá bom? E aí, indo adiante, esse meu artigo aí dividiu em incisos, olha aí a numeração em algarismo romano, correto? E aí, 2 pontos. Opa, se terminou com 2 pontos, significa que esse elemento, esse inciso vai poder se subdividir. Isso mesmo. E quando o inciso se subdivide, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um elemento que nós chamamos de alíneas. Pode passar, por favor? Alíneas. E as alíneas, elas vão se apresentar simbolizadas pelas letras A, B, C, D e assim por diante. Letras minúsculas, importante dizer. É isso mesmo. E elas vão indicar justamente subdivisões de incisos. Normalmente, elas vão cumprir a mesma função que o inciso tem. Então, se o inciso diz a aplicação da regra, as hipóteses em que aquela regra vai ser aplicada, a linha vai justamente indicar uma subdivisão do inciso e vai fazer a mesma coisa, vai trazer mais hipóteses, mais subdivisões. Lembra que tudo isso não é para atrapalhar, é para organizar, para mostrar todos os casos em que a lei deve ser aplicada,
como ela deve ser cumprida, então precisa de detalhes, gente, precisa detalhar. E aí, se você entende o que ali é um inciso, ali é uma alínea, ali você tem um parágrafo, você fica então atento e entendendo como se dá aquela organização do texto, tá bom? Então, depois de toda essa explicação, sobre a organização do texto legal, aí, agora a gente vai entender o seguinte: como é que algo vira alvo de uma lei? Será que é qualquer assunto, qualquer tema que acaba se transformando em uma lei que vai ser aplicada em todo o território nacional ou não? Convidamos o professor William, que vai explicar para nós esse ponto. Então, acompanhem. Olá, pessoal. Sou o professor William Costa, também sou advogado e vamos entender como é feita uma lei? O processo de criação de uma lei, ele está estabelecido na Constituição Federal. Lá na Constituição Federal tem as regras de quem pode propor, qual o procedimento e como vai nascer essa lei. Bom, quem pode propor? O deputado federal ou um senador e também o presidente da República. Em alguns casos, essa reserva de iniciativa ela é exclusiva do presidente da República, em alguns temas, tá certo? Também as leis podem ser propostas por iniciativa popular. Bom, após essa proposição, o projeto de lei passa pelas comissões da Câmara e do Senado. Uma vez aprovada por essas comissões, elas emitem um relatório e os plenários de cada casa, eles vão votar essa lei. Essa lei sendo votada, ela é encaminhada para o presidente da República, para sanção, quando o presidente vai verificar a anuência dele quanto àquela legislação. Bom, ele pode sancionar e ele pode vetar. Ele sancionando, o que acontece? Tem mais uma fase, que é a promulgação. Na promulgação é quando de fato nasce uma lei. Mas, veja só, para que essa lei seja eficaz, ela precisa ser também publicada. Esse é o processo resumido de como nasce uma lei. E para passar por todo esse processo, gente, vocês viram que tem que existir uma proposição que tanto pode ser a partir dos legisladores, mas também pode ter iniciativa popular. Então, vejam, os legisladores que lá estão, eles foram escolhidos, eleitos via eleição. Então, eles representam algumas pautas. Da mesma forma, se é algo de iniciativa popular, significa que um grupo social fez a sua força valer e levou a sua pauta para esse processo de efetiva criação de uma lei que vocês viram que não é de qualquer jeito. Segue todo um rito, porque uma vez que foi publicada, aí vale para todo o território nacional, se for o caso de uma lei federal, né? Então precisa cumprir todo esse passo a passo, porque é algo que vai organizar e ordenar a vida de todos os cidadãos do nosso país, no caso de uma lei federal, ok? O mesmo vai acontecer numa lei que é de âmbito estadual, mas aí na Casa Legislativa da lei estadual, e aí com a anuência do governador e assim por diante, nos municípios, porque também há leis que são municipais, ok? E aí, pessoal, é importante agora trazer para vocês a leitura de um trecho do nosso Código Florestal que eu citei no início dessa aula. Por quê? Esse trecho que eu trouxe para vocês fala justamente aí de um processo de revisão em que começava aí a se redefinir que a área tinha que ser preservada, a partir de quantos metros é uma área de preservação, ou então dessa metragem agora você pode preservar e daqui para lá você pode explorar, desmatar e assim por diante. Com essa lei, essas regras ficaram aí melhor delimitadas. Então, vamos aí recuperar um trecho da lei para lermos e depois vermos como foi que a sociedade debateu sobre esse tema. Vamos lá, então, na cartela? Olhem só. Então, a lei é a Lei número 12.651, de 25 de maio de 2012, que é conhecida como Código Florestal. Então, lembra que tem capítulo, tem seção, né? Tudo isso para organizar.
Então, no capítulo 2, falava-se aí das áreas de preservação permanente, ou seja, áreas que devem ser permanentemente preservadas, na qual não deve haver nenhum tipo de exploração de razão econômica, vamos dizer assim. E dentro deste capítulo das áreas de preservação permanente, tem a seção 1, que fala justamente da delimitação das áreas de preservação permanente. Então, como é que a gente vai medir, delimitar essas áreas? Então, olhem só. Pode passar? No artigo 4, considera-se área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas para efeitos dessa lei. 2 pontos, ou seja, vai dividir, né? Terminou em 2 pontos, vai dividir. Então, o inciso 1 vai dizer assim, que é considerado área de preservação permanente nas áreas rurais e urbanas, as faixas marginais de qualquer curso d'água natural, desde a borda da calha do leito regular em largura mínima de. Aí, de novo, vai subdividir. As faixas marginais de qualquer curso d'água. Pode avançar, por favor. Né? Largura mínima de. E aí vai. Começou com a letrinha. Agora eu tenho o quê? Eu tenho a linha, né? 30 metros para os cursos d'água de menos de 10 metros de largura, 50 metros para os cursos d'água que tenham 10 a 50 metros de largura, 100 metros para os cursos d'água que tenham de 50 a 200 metros de largura e assim por diante. Vai avançando, por favor. E aí nota que cada linha vai delimitando e dizendo o que deve ser preservado de acordo com o tamanho do curso d'água, né? E aí, lá no inciso 2, olha só o que ele diz. Volta, por favor, no inciso 2. As áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais em faixas com largura mínima de... Aí ele avança. 100 metros em zonas rurais e assim por diante. Vai fazendo a subdivisão. Então, vejam, nesse ponto, a lei quis explicar justamente como é que cada coisa ia ser delimitada. Como é que cada curso d'água ia ter aí a sua área de preservação, indicando os critérios e dizendo a metragem exata de cada uma delas. Então, por isso é que uma lei é tão detalhada, para deixar tudo muito claro. E aí, qual que era a opinião dos grupos sociais sobre esse tema? Porque, sim, sabemos que preservar o ambiente é importante, mas cada grupo social vê essa preservação de uma forma diferente, né? E a lei é resultado disso, dessas forças sociais, né? Então, por exemplo, os ambientalistas, como é que eles viam a questão, né? Coloca no ar, por favor, a cartela. Os ambientalistas, eles vão sempre defender que as mudanças que propõem redução em áreas de preservação podem ser danosas à preservação dos diferentes biomas nacionais, né? Seja a Amazônia, sejam os outros biomas, né? Isso possivelmente ocasionará problemas econômicos futuros, uma vez que países desenvolvidos economicamente têm manifestado interesse por parcerias comerciais que preservem o meio ambiente, tendo em vista o combate às mudanças climáticas. Então, vejam, para eles, a atual legislação está permitindo muita exploração dos ambientes naturais e está fazendo com que as áreas de preservação fiquem menores. E aí, do outro lado, a gente trouxe aqui um contraponto, né? Porque vocês têm que lembrar que a sociedade vive aí de contrapontos. Cada grupo pensa de uma forma. Eu trouxe aqui para vocês a fala dos ruralistas, ou a posição geral dos ruralistas, aqueles que são produtores rurais, especialmente os latifundiários, né? Então, eles defendem que mudanças são necessárias para que a área útil para o desenvolvimento de atividades produtivas possa ser ampliada, mantendo preservada uma faixa um pouco menor que não seria utilizada para fins econômicos. Então, para eles é assim, olha, a gente diminui um pouco a faixa de preservação e nessa faixa ninguém mexe de maneira alguma, né? E aí aumenta mais a faixa que pode ser explorada, porque assim
vai ser benefício para o país. Vamos poder produzir mais e melhor para atender a nossa população. Então vejam que são duas formas de enxergar a questão da preservação ambiental e esse código, essa lei aí conhecida como Código Ambiental, ela vai ser resultado desse debate que é social, é uma temática que afeta a vida de todos, ok? E aí, pessoal, para encerrar essa aula, entendam que uma vez que se tem uma lei, no caso dessa federal, que afeta todo o território, isso vai ensejar, vai fazer com que os governos, tanto federal como estadual, e aí vai depender de como a lei atinge a cada um, vão fazer aí campanhas que são publicitárias, sim, mas que são campanhas de conscientização, né, sobre as questões que vão justamente afetar a nossa vida em sociedade. Esses comerciais, essas publicidades, elas são permitidas a partir do momento em que se tem leis existindo e regendo a vida em sociedade. Por isso, agora acompanhe, então, uma dessas peças publicitárias que falam sobre a questão ambiental e que foi justamente elaborada pelo poder público. Olhem só. Incêndios florestais destroem muito mais do que você imagina. Destroem uma das maiores biodiversidades do planeta. Destroem a saúde e a economia de cidades e colocam em risco povos indígenas e comunidades tradicionais. E reduzem a cinzas o que não tem preço. Vidas. Amazônia sem incêndios. Vamos juntos proteger vidas. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Então vejam que um comercial como esse, vamos dizer assim, né, sobre a preservação, é possível uma vez que se tem todo um ordenamento legal, toda uma regra que vai justamente dizer como se deve fazer a preservação e como isso deve ser algo que é compromisso de todos. Ok, pessoal? Então agora que nós estudamos assim sobre como um texto de lei é organizado, que tipo de informação a gente vai encontrar lá e por que tem tanto detalhe, nós vamos encerrando esta aula por aqui.